Fala galera, muito boa tarde. Estamos começando mais um Movimento Jovem e essa gravação tá especial demais, né, Maria? Com certeza, tá muito especial o programa de hoje. Hoje tem Tribuna Jovem, hoje tem 2 musicais, então você não pode sair daí, acompanhar a gente até o final. E as pessoas, além de acompanhar a programação aqui conosco através da Hit TV, elas podem acompanhar também nas redes sociais, não é, Maria? Com certeza, lá no YouTube você pode achar através do canal da Hit TV, então é Hit TV ao vivo. Pesquisa lá, o programa vai estar para você assistir ao vivo no sábado às 4 da tarde, sempre estamos por ali. Se você precisar sair para uma reunião agora, você pode sair, mas conecta aí que você vai continuar assistindo no YouTube, através do seu celular, através do seu tablet, através do seu computador. Em todas as suas redes sociais você consegue acompanhar também a gente. Eu queria falar mais uma rede social da Hit TV, que é o Facebook. A gente nunca fala do Facebook aqui. Eu queria falar do Facebook para você que está lá mexendo no seu Facebook, segue a página da Hit TV, é Hit TV Oficial. Agora vamos começar essa programação já com um musical aqui, quebrando tudo? Com certeza, vamos começar. Vamos começar com o musical então, e eu apresento aqui os nossos convidados de hoje, que é o Arthur de Jesus e a Nicole de Jesus. Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos, Sejam muito bem-vindos, mais uma programação. Obrigado pelo convite maravilhoso por estar aqui. Pra gente é um prazer mais uma vez estar aqui. Sim. E vocês vieram já no Movimento Jovem, faz quanto tempo que vocês vieram? Olha, eu já vim algumas vezes no programa, mas tem pelo menos uns 2 anos para mais aí que eu não venho, viu? No estúdio antigo ainda? Nossa, então faz um tempinho. Muito. E como está sendo, de 2 anos para cá, como foi o Ministério do Senhor, o crescimento espiritual, como foi? Olha, na verdade, assim, tudo mudou. A última vez que eu vim para o programa, eu era somente um cantor, né? E mudou bastante coisa porque eu fui ordenado pastor, estou dirigindo uma igreja no interior de São Paulo. Para mim é maravilhoso. Não esperava isso porque eu sempre olhei para a música, mas Deus falou que tinha algo maior para mim. Uma responsabilidade muito maior, né? Não é só ministrar na vida das pessoas, mas é cuidar das pessoas a qual eu ministro. Então, para mim está sendo um prazer, uma luta, mas Deus preparou alguém maravilhoso que me ajuda a ficar de pé. Minha pastora também, minha esposa, Nicole, e aí fica mais fácil. Ajudadora ali, né? Sim. E tudo foi, nesses últimos 2 anos, teve toda essa reviravolta do chamado pastoral. O casamento também foi nesses últimos 2 anos? Não. A gente já está junto há 4 anos, mas o chamado... Na verdade, a gente fugiu há mais ou menos 1 ano do chamado. Tentei de todo jeito, não. Meu pai é pastor e eu sei a dificuldade disso. Então eu falei, não, deixa eu só cantar, que tá bom. Mas aí não adianta, né? Igual o Jonas, Deus foi convencendo. Deus vai lá e força, fala, ó, se você não for, o barco afunda. E tem isso também, né? De ser filho de pastor, né? Muita gente fala, tem amigas que são filhas de pastores e a pessoa tem um receio, porque sempre é muito observada, né? A família de um pastor, de uma pastora. Todo mundo olha para o filho e fala assim, olha, seu filho, pastor, fez isso, fez aquilo. Então, acho que você tinha isso também com você ou não? Não era essa a sua preocupação? Na verdade, assim, eu sempre fui filho de alguma coisa. Eu fui filho da inspetora da escola por muito tempo. Depois fui filho da professora da escola por muito tempo. Inclusive, minha mãe chegou a dar aula para mim. Aí eu fui filho do diácono da igreja, depois me tornei filho do pastor. Então eu sempre fui filho de alguma coisa. Eu sempre fui olhado em tudo que eu fazia. Sempre teve uma responsabilidade, um peso. Então quando eu vi e como que o cuidado, o pastor não tem horário. A ovelha bate na porta precisando de ajuda, precisando de um conselho, precisando de alguma coisa. Então a casa do pastor está sempre de porta aberta. Aí eu olhei e falei, não quero isso não. Deus o livre. Mas Deus não livrou não. Por isso você ficou 1 ano ali tentando não... Tentei fugir de todo jeito, mas quando Deus chama, a gente não consegue fugir. E vocês inauguraram a igreja em 2020, bem recente, né? A sede, ela fica em Santo André, aqui no ABC. E eles montaram uma congregação lá onde a gente mora, que é no interior de São Paulo, em Águas de Santa Bárbara. Ali perto de Bauru, entre Bauru e Avaré. Sim. E eles precisavam de um pastor local lá. Então, eles falavam muito com a gente tentou fugir por muito tempo. Então, vocês estavam aqui, congregando? Não, a gente já morava lá. Já morava lá. E aí, eles falam, não, a gente quer a igreja aqui, quer você na frente. Até que Deus realmente... Deus já estava ali, ó. Puxou e aí não teve jeito. E confirmou não só no seu coração, mas também no da pastora Nicole, né? Muito. Foi confirmando tudo. E como que foi essa transição, essa mudança de vida de, por exemplo, membros ou então ministros de louvor na igreja
Para você, Nicole? Bom, pra mim foi responsabilidade dobrada, né? Porque cuidar de vidas é sempre muito... A gente tem que ter muita responsabilidade, muita entrega, né? Mas é algo maravilhoso, porque quando Deus chama, Ele capacita. Amém. Então, tem sido maravilhoso, tem sido desafiador, mas dia após dia o Senhor derrama graça, misericórdia, amor, unção. E aí a gente vai seguindo. É verdade, Deus capacita, né? Aqueles que ele escolheu. Que bênção. E, bom, esse casal abençoado, além de pastores, pastorearem juntos em uma igreja local, vocês também têm uma canção juntos, não é? Sim. Conta um pouquinho da história dessa canção. Quem escreveu Aí, ó, que já conte. queimou. Quem escreveu que conte. Bom, na verdade, primeiro o pastor ele tinha o projeto solo dele, eu sempre cantei, né? Mas a gente decidiu juntar ali os ministérios, né? Só para deixar claro, assim, eu me converti na minha mocidade. Ela é ovelhinha de Jesus, nasceu na igreja. Já nasceu na igreja. Então ela sempre cantou. Sempre cantou em eu berço tive que lutar evangélico, muito. família de músicos, todo mundo tocava alguma coisa, minha mãe cantava, minha avó, então já cresci naquele ambiente. Mas essa música em especial, ela nasceu num momento muito turbulento para mim. Né? Mas Deus comigo, quando eu vou compor alguma canção, já nasce a letra e a melodia, tudo junto. Nossa, que bem. Então, essa música, ela é realmente algo real do que eu vivi e daquilo que eu estava esperando e buscando no Senhor. E aí eu mostrei ela pro Arthur, sempre com muito receio de mostrar a música para ele, porque ele é músico e ele também é bem crítico. Então Será que ele vai me julgar? Será que ele vai achar que ficou bom? Será que ficou bom? E eu ficava assim, mas aí eu mostrei para ele, e aí Deus foi preparando e conduzindo tudo, até que a gente decidiu montar, né, criar o Dois Sons. E aí a gente está nesse processo aí, caminhando junto. Inclusive, quando ela mostrou só a letra, só no papel. Ela falou, cria uma melodia. E eu apanhando para criar uma melodia. Eu queria que ele trocasse a melodia da música para mim, porque eu falei, vai que fica melhor a dele. Eu tava com receio de mostrar a minha, então eu falei, só tenho a letra aqui. Eu apanhando à toa, e Deus já ela tinha com dado tudo tudo para ela. Pronto. Aí quando ela cantou, que ela resolveu cantar, eu falei, a música tá pronta. Já não tem. O projeto de vocês também é algo, então, antes era só o solo e agora vocês estão juntos nesse novo projeto. A gente tá junto. Eu morava em São Paulo, ela no interior, a gente não se conhecia, apesar dela ter visto algumas coisas minhas na internet. E aí, quando eu mudei para a cidade lá, a gente acabou se conhecendo. Eu entrei na igreja, ela estava cantando. Aí, quando eu olhei, eu falei, brilhou. Eu vou casar com essa mulher. Deus ouviu e disse amém. E aí, tanto que depois que ela começou a cantar, eu até dei uma diminuída. Eu falei, não, deixa ela cantar, é até melhor. E agora é melhor ainda juntos, né? Aí Deus foi mudando o foco, né? Porque para poder cuidar da igreja, eu precisei dar uma diminuída. Diminuir um pouco. Mas, ao mesmo tempo, é algo que queima muito pra gente, que é o louvor, a adoração a Deus, a gente ama muito fazer. Então, a gente aproveita na igreja também a fazer isso, né? A gente desenvolve as pessoas para serem músicos lá, mas a gente aproveita também para cantar um pouquinho, porque não tem como. Quem gosta não para. Glória a Deus. Então, bora de musical. Vamos começar, então, com um pouquinho dessa música que se chama Descanso, né? E, bom, o Espírito Santo, ele vai ministrar todos os corações que nos acompanham em nome de Jesus. Quero descansar em teus braços, só em ti encontro paz. Não existe outro lugar que eu queira estar. Transborde sobre mim a tua unção, derrame mais o teu poder, Senhor. Tua graça inunda o meu ser, o teu amor me envolve, tua paz invade
existe outro lugar que eu queira estar. Transborde sobre mim a tua unção, derrame mais do teu poder, Senhor. Tua graça inunda o meu ser, o teu amor me envolve, tua paz invadiu meu coração, Espírito Santo. Os meus medos eu deixei, minhas dúvidas deixei, meus anseios eu deixei aos teus pés. Os meus medos eu deixei, minhas dúvidas deixei, meus anseios eu deixei aos teus pés. Minhas forças renovei, um novo fôlego tomei, pois só em ti eu encontrei vida. Minhas forças renovei, um novo fôlego tomei, pois só em ti eu encontrei tua graça. Espírito Santo, tua graça inunda o meu ser, o teu amor me envolve, tua paz invadiu meu coração, Espírito Santo. Oh, glória! Que bênção! Espírito Santo, com certeza, eu tenho certeza absoluta que ele invadiu cada coração que está nos acompanhando através dessa programação, as pessoas que estão nos acompanhando, até mesmo dos cortes desse programa, eu tenho certeza que o Espírito Santo está invadindo a casa e o coração de cada um. Amém. E eu queria saber, pastor e pastora, como foi... Na verdade, vou começar separadamente. Como o senhor contou um pouquinho da história do senhor, o senhor falou que não cresceu na igreja. Queria saber, como começou, então, o seu envolvimento com a música? Foi dentro da igreja ou foi fora da igreja? Foi fora da igreja. Meus avós, eles eram músicos, assim, músicos dentro de casa, né? Então, já tinha um violão lá em casa. E desde que eu me lembro da minha existência, eu sempre tentei tocar, sempre fui apaixonado e pegava o violão, tentava aprender. Eu lembro que eu era tão pequenininho que o violão ficava deitado assim, para eu poder conseguir abraçar, fazer as notas. Mas a minha conversão veio aos 11 anos, em 1999, quando eu vi os meus pais se convertendo. O meu irmão foi o primeiro a ir para a igreja. Ele é 5 anos mais velho do que eu. E ele orou muito pela vida dos meus pais. Meus pais, eles tinham uma vida... olha, se eles não tivessem se convertido, hoje não estariam vivos. A bebida teria já levado eles. E quando eu vi Deus mudando a vida dos meus pais, eu falei, não, então eu quero esse Deus também. E eu lembro, eu tinha 11 anos e eu aceitei a Jesus chorando. Aos 12 me batizei, comecei o ministério tanto de pregação quanto de adoração já cedo. Com 14 anos eu tocava na banda da igreja, não cantava, mas tocava. E fui desenvolvendo, porque no começo o pessoal não gostava que eu cantasse.
falava que quando eu cantava eu estragava a música. Meu Deus. Eu chorava um Que pouquinho. apoio, hein? Os adultos falavam isso. É uma rede de apoio muito Eu chorava um pouquinho, minha mãe falava, filho, cada um tem um dom. Eu falava, não, mas eu só não quero estragar a música, só isso. Então eu lembro que eu me trancava no quarto, pegava um teclado velhinho que a gente tinha em casa, e eu ficava tocando aquele teclado e falava, Deus, o Senhor é o criador de tudo, o Senhor criou a música, me criou. Se alguém pode me ensinar a cantar, é o Senhor. E eu lembro a primeira vez que eu me apresentei cantando na igreja foi com 18 anos, quando o líder de jovens, ele falou, eu quero que você sole a música, Arthur. Eu falei, eu? Todo mundo solista, que o pessoal cantava muito bem, era uma igreja grande em São Bernardo. E ele falou, não, essa música é para você. E aí foi a virada de chave na parte do vocal. A partir dali eu comecei a cantar em casamento, o pessoal começou a abrir agendas, né? E por aí foi. Conheci o PG em 2014, gravei uma música com ele, comecei a trabalhar com ele. Foi quando eu conheci o Brasil e fora do Brasil e as coisas começaram a crescer. Aí, em 2017, Deus me direcionou para o interior de São Paulo, abri mão de tudo e fui para o interior. E lá conheci minha esposa e essa história eu contei. Glória a Deus. E para você, Nicole, como foi o comecinho ali na música, tanto o processo ministerial, como você já era da igreja, então a gente crê que foi tudo algo ministerial. Mas como foi esse comecinho? Eu comecei a cantar com 2 anos de idade. Então, assim, na medida que eu comecei a falar, eu já tinha aquele incentivo dentro de casa, então eu começava a cantar. Mas, profissionalmente mesmo, foi depois que aconteceu o meu casamento, né? Que eu comecei a trabalhar, investir mais nessa área. E tudo novo para mim. Gravar em estúdio, né? Essas situações, assim. Então, para mim é sempre muito desafiador, porque eu sou muito perfeccionista, eu gosto de tudo perfeito, voz e tudo mais. Então, para mim, esse início, né, vamos colocar de 4 anos para cá, que foi do meu casamento, tem sido bênção, desafiador, mas bênção. Glória a Deus. Ela não pode errar, que se ela erra, ela já começa a rir e já não volta mais. Já não Talvez por trava. isso você já demorou para apresentar a música, né? Ela Porque você, trava. quando compôs a música, você contou pra gente que você já ficou com receio. Vamos mostrar só a letra, depois você mostra a melodia. É que foi um momento também que... Eu acredito que essa música foi uma oração que Deus deu para ela, para que ela orasse pelo momento que a gente estava passando. Que era justamente o momento que a gente estava fugindo das responsabilidades que Deus queria. Isso acontece bastante. Então, literalmente, Deus fechou todas as portas para a gente. Nada dava certo. A sensação, eu falava para ela, a sensação que eu tinha que se eu pegasse num copo, ele ia quebrar. Porque Deus trancou tudo para que a gente aceitasse a responsabilidade do ministério. E depois também ele abriu todas as portas e Da mesma forma, virou de uma forma maravilhosa tudo. Olha, e acho que muita gente pode se identificar com isso, porque às vezes a gente se encontra, principalmente, não sei, ali, da adolescência para a fase adulta, a pessoa cria muita responsabilidade, uma virada de chave na vida da pessoa. São muitas decisões, assim como foi com você, né? Com 18 anos ele começou teve essa virada de chave. Acho que para muita gente é assim. Comigo, por exemplo, já foi dessa maneira. Eu sei, eu não quero fazer isso. Eu não sei fazer aquilo. Eu nunca apresentei um programa, por exemplo. Nunca quis subir no altar ali para cantar, para fazer solo. Aí a gente fica fugindo, né? Igual o Jonas, que a gente já pegou essa referência também. Então foi para vocês dois, para ter essa mudança, para ter essa virada de chave. Foi ali um trabalhar de Deus mesmo. Através dessa canção foi que abriu essas portas. Sim. Vocês diriam? Foi uma oração para a gente realmente ter o descanso em Deus. Ele é o nosso porto seguro. As pessoas confundem muito o Salmo 91. Elas acham que é um salmo de proteção. Na verdade, é um salmo que revela uma posição que nós estamos em Deus ou não. O Salmo 91 vai falar: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Então, para eu ter descanso, não adianta conhecer onde é a sombra. Não adianta eu frequentar a sombra. Não. Eu tenho que morar, fazer a minha habitação nesse lugar. E aí eu tenho descanso. 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita. Vai falar sobre essas entidades que atuam em momentos de deserto, né? Peste perniciosa, mortandade, mas nada me atinge, porque eu tenho descanso no Senhor. É Ele que prepara a mesa na presença dos meus inimigos. É Ele que me dá tranquilidade, onde tudo está caindo. Eu não olho mais para o cenário. Eu aprendi a descansar quando eu parei de olhar para o cenário. Cenários mudam.
Os leões fazem greve de fome, fornalha de fogo ardente aquece mais que está frio aqui dentro. Estou usando blusa aqui dentro. Porque os cenários mudam. Quando eu descanso em Deus, quando eu aprendo a descansar. E aí eu só quero descansar agora. Glória a Deus. E junto com isso veio a direção, né? Porque ele nunca nos deixa sem direção, né? Jamais. Ele não deixa a gente sem direção. E é justamente sobre isso. Não é sobre o que nós estamos passando, mas como nós estamos passando. Exato. Se nós estivermos passando, habitando seguro ali no esconderijo do Altíssimo, pode vir o que vier. Pode vir as lutas, pode vir as provações. Foi como aquilo que vocês falaram. Vocês estavam fugindo, tudo estava dando errado. Quando vocês aceitaram, tudo começou a dar certo. E é justamente isso, a nossa posição. Se nós estivermos no centro da vontade de Deus, nada vai impedir o nosso crescimento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Verdade. Se eu não faço a vontade de Deus, então eu não estou amando Ele. Sim. Agora, quando eu amo, eu faço a vontade dele, tudo coopera para o meu bem. Jesus fala, né? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Exato. E aí eu entendo algumas coisas, porque Deus dá a direção. E quando Deus dá a direção, às vezes a rota, você olha e a gente não tem que olhar mesmo para as circunstâncias. A pergunta que eu sempre faço para todo mundo é por que Jesus dormia enquanto um barco estava praticamente afundando com uma tempestade? Ele não estava num transatlântico, ele não estava não tinha cama, não tinha travesseiro. E ele estava dormindo. Porque Jesus sabia que o final dele era a cruz, não era afogado. Então, quando nós sabemos o nosso destino, os problemas não tem problema, não existe problema. Porque a gente sabe, fala, Deus está me levando, eu sei para onde eu vou. Verdade. Então, acabou. Muito forte. E vamos de musical de novo aqui na programação. Vamos mais um musical? Eu queria que você falasse antes um pouquinho sobre essa música, O Cordeiro. Olha, diferente da minha esposa, eu geralmente escrevo muita coisa. Eu escrevo, nem tudo que eu escrevo virou música, mas eu gosto muito de escrever. E eu escrevo, depois eu vou trabalhando uma melodia, vou trabalhando uma composição. Essa música não. Essa música eu estava sentado em casa e eu peguei o violão e comecei a louvar. E eu louvei ela inteira, do jeitinho que ela é, do jeitinho que ela ficou, do jeitinho que ela foi gravada. Não mudei nada. Inclusive, eu levei para um produtor que sempre mudou tudo que eu fazia. Ele não, acrescenta, ou tira. Não, ele pegou e falou, cara, grava. Tudo pronto, né? Deus deu tudo pronto. Então, é uma adoração, é uma entrega, um momento de adoração ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Bora de Cordeiro aqui? Então, vamos todos adorar o nome do Senhor Jesus. Você que está em casa, já prepare o coração, que o Espírito Santo vai alcançar você aí também. E ao que está assentado no trono, e ao rei que morreu
Glória a Deus. Amém. Aleluia. Que isso, hein? Glória a Deus. Aleluia. E, pastor, voltando um pouquinho também ao assunto que nós estávamos conversando, enquanto o senhor falava, eu lembrei de Paulo. Paulo, ele tinha que ser apresentado a César. Aí ele pegou um barco, falou, ó, melhor a gente não navegar hoje. O pessoal, não, vamos navegar, a gente entende de mar. Decidiram navegar. Veio um vento chamado Euroquilão, destruiu todo o barco, jogaram tudo no mar para tentar sobreviver. E aí Paulo falou, ó, fiquem em paz, ninguém aqui vai morrer, fiquem aqui no barco, a gente vai chegar em um lugar, mas ninguém aqui vai morrer. Mas aí eles chegaram num lugar chamado Malta. Eles desembarcaram lá, não, naufragaram em Malta, né? Não desembarcaram. E chegando lá em Malta, eles começaram a colher um monte de madeira para acender uma fogueira, até que uma serpente morde a mão de Paulo. E ali todo mundo que morava naquela ilha conhecia aquela serpente, porque olharam para Paulo e falaram, esse cara vai morrer. Ele não tem jeito, ele deve ser um homicida, deve ter feito alguma coisa errada, porque já naufragou. E agora, depois do naufrágio, ainda vem essa serpente aí que a gente conhece para morder a mão dele, então esse cara vai morrer, ele tem que morrer. Só que Paulo não morre, porque é interessante que ele não tinha chegado ali em Roma, que é onde ficava César. Ele tinha chegado em Malta. Malta não tem César, então não tinha como ele morrer ali. Então, é algo que eu sempre falo, né, quando eu comento sobre essa parte da Bíblia, é que as pessoas conhecem aquela serpente, mas não conheciam a Paulo. E é justamente o que a gente passa hoje em dia. As pessoas conhecem a crise, as pessoas conhecem as doenças, conhecem as enfermidades, mas não conhecem o propósito que está no coração, no seu coração, no nosso coração. E como que foi esses desafios, passar por esses desafios, ver as pessoas falando, não vai dar certo, não tem como, é interior, não tem como crescer no interior. Como foi para vocês esse desafio de saber que o que estava dentro de vocês era maior do que o desafio que vocês iam passar? Olha, inclusive Paulo era uma pessoa que eu pensaria 2 vezes para entrar num barco, né? 4 naufrágios, por falta de um, 4. Se ele entrasse num barco, eu vou no outro. Calma aí. Mas realmente é um desafio. A nossa cidade é uma cidade pequena. São quase 7 mil habitantes. Então todo mundo ela só casou porque eu vim de fora. Porque todo mundo é primo lá. Eu conheci muito parente agora. Mas é uma realidade, é uma cidade muito pequena. E é uma cidade onde sempre se ouviu esse espírito, que nada prospera, nada dá certo. Igrejas fecham, negócios fecham. Eu falei, fechava. Porque agora eu tô aqui. Sim. Então, nós carregamos um Deus vivo e verdadeiro, que abre mar, que uma picada de serpente não é nada mais do que um pequeno incômodo, uma ranhura, que não faz diferença nenhuma. Porque quando nós sabemos o propósito, quando Deus chama. Então, quando a igreja fez 1 ano e meio, mais ou menos, as pessoas começaram a falar, é que deu certo. Então, a gente vive desafios. Quando a gente começou, era só eu e ela. Os cultos eram nós 2. As orações eram só nós 2. Aí eu lembro quando a igreja tinha 4 pessoas. A gente sentava em rodinha, assim. A igreja aberta, mas sentado em rodinha. Eu nem ligava equipamentos. Lembro-me quando tinha 6 pessoas. Quando tinha 10, 15. Quando eu contei 15 pessoas na igreja, eu falei, meu Deus do céu. E hoje, graças a Deus, a gente é uma cidade pequena. A gente tem lá 50 membros que frequentam, que amam a igreja, que oram pela igreja, que abençoam a igreja. E isso numa questão de 2 anos. Tá entrando para o 2º ano agora. Então, a gente tem trabalhado bastante. É uma cidade muito idólatra, mas assim, ainda que se fosse algo real, né? Porque as pessoas só se dizem católicos, mas não vão nem na missa. Então, e nós temos lutado muito e levantado a bandeira do céu naquele lugar. Mas não é fácil a gente olhar toda a situação e falar assim, eu não enxergo mais a situação porque eu vivo pela fé. Eu tive que aprender a fazer isso. Tive que aprender realmente a ouvir a voz que fala na sarça e não olhar para o deserto, e não olhar para a circunstância, não olhar para o tamanho de Faraó, não olhar para o tamanho do mar, olhar para aquilo que Deus tem falado e andar sobre isso. Eu costumo dizer, inclusive quando eu estou ministrando sobre esse assunto, que quando Pedro fala, posso ir com você, Jesus, fora do barco, no meio de uma tempestade, Jesus andando no mar, e Jesus fala, vem, eu tenho a plena certeza, isso é uma convicção minha, não é o que a Bíblia diz, não, eu acredito, que Pedro nem molhou o pé. Porque ele não pisou na água, ele pisava sobre a palavra de Deus.
Mas quando ele olhou para a água, quando ele olhou para a situação, ele não só molhou o pé, mas como se afundou até o pescoço. Sim. Então eu parei de olhar para a situação, eu parei de olhar para o cenário e eu olho para aquilo que Deus falou. Se Deus falou, tá falado, acabou. Isso vale para quem está em casa. Se Deus falou, tá falado. Para de olhar para a situação, para a circunstância, para o que estão dizendo. A única voz que nós temos que ouvir é a de Deus. É tanto que Pedro sabia disso, que ele não tentou voltar para o barco. Ele era pescador, ele sabia nadar. Ele não tentou voltar para o barco. Qual que era o ambiente mais seguro ali, onde ele já estava? Não, ele olha e fala, Jesus, me ajuda. Porque ele sabia que o lugar mais seguro era onde Jesus estava. Sim. Então, a gente tem que aprender com isso. O lugar mais seguro é onde Jesus está e pronto. Para de olhar para a situação, para a circunstância, para as pessoas, para o que o meio está falando. Olhe para aquilo que a Bíblia fala sobre nós. Nós somos filhos, merecedores de toda a herança, de toda a sorte de bênção. E o que está acontecendo é a vontade de Deus e pronto. Glória a Deus. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém. Pastor Arthur, foi uma grande honra ter o senhor aqui, a dona Nicole e a pastora Nicole, né? E eu queria, antes de finalizar essa programação com o musical, eu queria que você deixasse aqui os contatos, as redes sociais, para um jovem que precisa de um conselho, para um jovem que às vezes até mora naquela cidade, quer ir visitar alguma reunião, ou então quer chamar o senhor para ministrar na igreja, no culto. Amém. O senhor pode passar para a gente suas redes sociais? Claro, claro. A região é uma região vasta, né? A cidade em si de Águas, ela é pequena, mas ela é sitiada de muitas cidades maiores em volta. Então, a gente tem Avaré, Bauru, Cerqueira César, Ourinhos, que são cidades maiores ali, né? Então, quem quiser conhecer o nosso trabalho, a igreja, fica à vontade. Minha rede social é o Instagram que eu uso mais, né? Que é pr.arthurdejesus. E o seu, como é que tá, amor? É @Nicole com 2 L's. Nicole de Jesus com 2 L's. E eu acredito que o telefone ele vai passar aqui, porque eu nunca decoro o telefone da Ana. Olha, tem uns 7 anos que eu trabalho com ela. De verdade, tem bastante tempo que eu trabalho com ela, eu nunca decoro. É 011, o meu é 014, mas pode chamar. A gente vai ter o maior prazer de poder ministrar, compartilhar aquilo que Deus tem falado e trazido aos nossos corações. E acredite, a gente vai falar daquilo que Jesus fala, porque eu não sei falar de outra coisa. Amém. Eu não consigo falar de outra coisa. Eu acabei até tomando um pouco mais de tempo, porque quando eu falo de Jesus, eu não consigo parar. E não tem assunto melhor para falar disso. E esse pessoal, Jesus é lindo, né? Jesus é maravilhoso. O pessoal lá da igreja tem a chavinha do meu microfone, porque eu falo demais. Então, é eles que desligam quando já acabou o horário do culto, vamos acabar. Amém. Porque... Então, vamos cantar aqui que esse Jesus é lindo? Lindo Jesus? Lindo Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. Enfermos curou, todos leprosos, escuridão trouxe luz, quebrou cativeiros, escuridão trouxe luz, Ele é incomparável, meu lindo Jesus. Seu poder transformou multidões, seu amor constrangeu corações, deixou a glória do céu pra morrer numa cruz. Ele é incomparável, meu lindo Jesus. Seu poder
multidões, seu amor constrangeu corações, deixou a glória do céu pra morrer numa cruz. Ele é incomparável, meu lindo Jesus. Seu poder transformou multidões. Estamos de volta com mais um bloco do Movimento Jovem e agora a gente vai ter o Tribuna do Jovem. Então, chama a vinheta. E no Tribuna de Jovens de hoje, nós vamos falar sobre o jovem e o mercado de trabalho. A nossa convidada já está aqui, é a Darlene Bodak. Seja muito bem-vinda, Darlene, ao Movimento Jovem. É um prazer receber você aqui. Muito obrigada pelo convite. Para mim também é uma satisfação estar aqui com vocês e falar desse tema tão importante, né, que é o jovem no mercado de trabalho, todas as aflições, aquela angústia que precede a contratação. Exatamente, não sabe ainda o que está fazendo, como se portar e entre outras coisas que também são importantes, né? Com certeza. E a gente estava conversando um pouquinho antes, você falou que a maior dificuldade do jovem também, você falou que tem uma procura menor do jovem, né, em mentoria, que é o seu trabalho, a maior dificuldade é a organização, né? Você estava contando pra gente. Sim. Eu percebo que hoje o jovem, a questão dele principal é o ponto organização. Talvez as mães vão agradecer eu ter falado isso. Não só no trabalho. Mas por que essa questão da organização, né? Porque é através da organização que nós conseguimos alcançar os nossos objetivos. Por exemplo, para vocês estarem aqui hoje, que horas que vocês chegaram para poder organizar tudo, para deixar tudo certinho, preparação de pauta, para daí você conseguir começar a fazer o programa. Porque, por exemplo, como que você vai participar, né, de uma entrevista de emprego? Como que você vai se posicionar no mercado de trabalho? Simplesmente acordei, coloquei a roupa, nem pentei o cabelo, fui. Qualquer roupa também serve, vai do jeito que Exatamente. tá. É o que acontece, né? Muita gente despreparada, ali na primeira entrevista, às vezes, né? E não sabe o que fazer. E fala um pouquinho, na área que você atua, né? Você falou professora, palestrante. Conta um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira. Bom, a mentoria de carreira, ela vem justamente para ajudar o profissional, né? Independente da idade, porque a gente sempre está buscando por melhorias, por evolução. E dentro da mentoria de carreira, eu sempre vou buscar ajudar esse profissional a que ele entenda profundamente sobre ele, quais são as suas capacidades, as habilidades, as competências e principalmente os pontos fortes. Porque uma coisa é fato. Nós não aprendemos sobre a nossa carreira durante os anos de escola. Nós passamos todos os anos de escola, de faculdade, pós-graduação e seja lá o que for, sem tocar nesse tema tão importante. Então, muitas vezes, o jovem, ele acredita, estou terminando aqui o famoso ensino médio e daqui para frente eu já posso me inserir no mercado de trabalho e tá tudo certo. E quando ele abre a porta do mercado de trabalho, opa, qual que é o passo antes que eu preciso fazer? Qual que é o preparo que eu preciso? E isso ninguém ensina. Por isso que a mentoria de carreira eu estou trazendo realmente para a gente fazer a diferença na vida das pessoas. Porque até mesmo um profissional que já tem experiência, que já tem idade, tudo, ainda assim esse profissional tem medo do mercado. Você acredita? Eu acredito, porque, gente do céu, eu estava comentando antes que eu fiz uma entrevista na minha vida e foi ali um desafio, mas eu passei, eu nem sei o que eu fiz para ter dado certo. Eu não sei, mas deu certo. E é algo também que me veio à cabeça agora para pensar qual que é a maior dificuldade que as pessoas têm. Vamos supor, é um jovem
que se formou em tal área e vai executar aquele emprego, ou o jovem que está iniciando agora, não se formou, não fez uma faculdade em específico? Vamos supor, fiz a faculdade de medicina. É mais fácil eu entregar um currículo para iniciar numa clínica, num trabalho, ou é mais difícil para um jovem que não fez nenhum tipo de faculdade, quer iniciar a carreira talvez em um RH, em qualquer tipo de área? O que é mais difícil? É ajudar os jovens que se formaram em tal área ou ajudar o jovem que não tem uma formação? Essa pergunta é muito pertinente, mas também é relativa. Porque muitos dos jovens ou muitos dos profissionais acreditam que o preparar-se é ir para a faculdade, é ir para a escola. Mas ainda assim tem um passo antes. O que é o preparar-se dentro da carreira? É você realmente... Quando você vai fazer uma prova na faculdade, você não precisa estudar para aquela prova, você não precisa organizar ali, até mesmo aquelas colinhas, né? É um jeito também de estudar. De memorizar ali. Exatamente, está preparando. Então, esse preparo antes da prova é o que vai dizer se você vai se sair bem ou não nessa temática. E o mesmo acontece também para quem é formado ou não formado. Precisa se preparar antes. O que é o preparar antes? Vai muito além de um currículo e também de um LinkedIn. Vai de esse jovem parar ali um pouquinho, sai do game, né? Sai do game e vai focar naquilo que você tem de melhor. Ah, mas eu não sei ainda o que eu tenho de melhor. Comece pesquisando. O que eu mais gosto de pesquisar? Quais são as atividades que me chamam a atenção? Isso é importante também para ele entender qual que é o ponto dele de curiosidade. A partir das pesquisas, ele começa a entender quais são as competências. E o principal, fazer anotações. Porque daí, a partir do momento que começa a se conhecer e também fazendo essas anotações, ele começa a entender quem ele é e o que ele pode oferecer para esse mercado de trabalho. Ele vai formando um perfil, digamos assim. Vai formando o perfil, exatamente. Muito bom. E tem a ver com o protagonismo, que você também trabalha nessa questão. A pessoa precisa se conhecer, né? Porque tem as perguntas que a gente vê muito vídeo na internet, as perguntas que fazem em entrevista, muita coisa. E você falou do preparo. A pessoa tem que ter esse autoconhecimento para saber o que responder, né? Exatamente. E por que o jovem ele também precisa ter esse preparo? Para ele ter o conhecimento dele? Porque a maior preocupação é porque eu não tenho experiência profissional. É verdade. Mas a partir do momento que um recrutador está contratando jovens, ele já sabe que não vai ter uma experiência ali. Que imagina, como é que um jovem aprendiz, né, que vai de 14 até 18 anos ou até finalização do ensino médio, já é sabido que ou ele tem uma baixa experiência ou ele não tem nenhuma experiência. E como que ele vai se comportar nessa entrevista? Falando dessas competências que ele pesquisou nele mesmo e que ele entende que são importantes no mercado de trabalho. Então, ao invés de ficar se prendendo na questão de experiência e ficar muitas vezes ali, eles acabam se torturando, né? Nessa questão de não ter experiência, foca naquilo que você tem de bom. Igual você falou, trabalhar nos pontos fortes que a pessoa Trabalhar nos pontos fortes. Porque imagina que vai querer trabalhar ponto fraco. Ah, eu adoro português e não gosto de matemática. Eu sou péssima em matemática, não me põe para fazer conta. Exatamente. Não dá, né? Exatamente. Então, Os jovens hoje, também essa questão, vamos supor, ele passou pelos primeiros processos, se preparou, achou o perfil dele, entregou um currículo bom, foi aprovado para a entrevista, só que ele chegou na entrevista todo despreparado. Como que o jovem deve se preparar, se portar mediante uma entrevista? Existe um padrão de roupa melhor? Vamos supor, tem que ir de social, tem que ir de terno e gravata. Ou não existe esse padrão. A pessoa tem que ir como ela se sente bem. Como um jovem consegue diferenciar essa área já chegando nessa fase da entrevista, doutora? Vamos do simples e do básico, né? Então já começa acordando cedo, tomando um bom banho, deixando a aparência ali suave e de uma pessoa que já está no dia, que ela já começou um dia. Foca numa roupa bacana, não precisa ser um terno, não precisa ser nada assim, uau, local, uma roupa, por exemplo. Mas foca numa roupa que esteja limpa e organizada, que esteja uma roupa bem, digamos assim, assentada no corpo. Né? Então, por exemplo, existe muito modismo na juventude que, às vezes, dependendo da empresa que você está indo fazer uma entrevista, às vezes não condiz o ambiente, né?
Então, é muito importante focar no simples, no clássico, que daí não tem erro. E se preparar antes, né? Então, já chega ali com o discurso pronto, cria um roteirinho, faça as suas anotações, leve junto as anotações, porque às vezes o fato de estar carregando um papel, um bloco de notas, isso também alivia um pouco da tensão do jovem, porque é uma tensão muito alta participar de uma entrevista de emprego. E principalmente quando o jovem chega ali, ele vê que tem várias pessoas que vão participar da entrevista. Então, ele não sabe se é uma contratação, se são duas, se são quantas são exatamente. Acaba virando uma que competição. assusta, tem aquele processo, pelo menos quando eu fui, fiz a minha entrevista, eu tinha 17 anos, foi meu primeiro emprego e a primeira entrevista que eu fazia na minha vida. Eu tinha trabalhos, mas eram aqueles trabalhos no meu bairro, cuidava de criança, aquelas coisas. Então, ali no ambiente corporativo, que era algo mais sério, era para trabalhar ali, eu fiquei... foi uma entrevista em grupo, teve gente que faltou, mas foi uma outra moça e eu falei assim, eu passei por essa entrevista, tive que passar mais um e eu não fazia ideia, então é um preparo realmente necessário. Exato. E se a gente fosse pontuar, então a gente já falou aqui de ter essas anotações, né, de trabalhar os pontos fortes, ter uma boa apresentação fisicamente e o comportamento, porque o corpo fala, né? Tipo assim, a gente tá um pouco mais nervoso, já treme a voz, já fica assim, como que a gente lida com isso? É um ponto importante também? É um ponto bem importante. Eu acho bacana, depois que preparar esse roteiro, o jovem ou o profissional, ele ir para frente do espelho mesmo treinar. Ufa, desafio, hein? É um desafio. Eu detesto isso. Até de me ouvir, eu fico assim, eu não quero ouvir a minha voz falando, cantando. Mas é bom também, né? Tem que fazer. É ótimo, porque ele vai ter que se expor. Ele está saindo do ambiente familiar, que é onde ele está acostumado, ou ele está saindo desse ambiente dos amigos, dos colegas, e ele está indo para um local completamente estranho. Um local onde qual que é a segurança de ele estar nesse local? Zero. E é uma das primeiras exposições, né? Uma entrevista de emprego. Então, ele tem que se preparar antes na frente do espelho. Ou até mesmo, hoje em dia, todo mundo tem um celular, né? Gravar. Grava ali mesmo a entrevista ou falando do seu roteiro, falando quais são seus pontos fortes, como que ele se vê dentro dessa organização trabalhando, o que ele percebe, qual que é o melhor que ele tem para oferecer, falando de pontos de curiosidade, de competitividade ou de humor, coisas assim. Só não vou falar de perfeccionismo, né? Porque a gente sabe que... Qual é o seu principal defeito? Eu sou muito perfeccionista. Não Exatamente, funciona. não funciona. Então, aproveitando que a gente falou dessa pergunta, quais são as perguntas mais comuns que tem numa entrevista? Principalmente para o jovem, né? Para o jovem, normalmente, é uma entrevista comportamental. Então, algumas empresas fazem dinâmicas, outras já não fazem mais, mas ele passa por um processo seletivo, às vezes até um pouco alongado, por conta dessa questão comportamental. Porque o comportamento você precisa afirmar mais de uma vez, né? E também com perguntas repetidas. Então, vai perguntar da dinâmica escolar, vai perguntar da dinâmica familiar, vai perguntar também aquele ponto que eu falei no início para você de organização. Porque a ordem, ela é muito importante. Imagina uma pessoa que ela não tem um cuidado consigo, ela já demonstra isso na própria aparência. É verdade. Verdade. A pessoa não se preocupou em estar bem apresentada, né? Não é estar arrumada, igual você falou. Exatamente. Mas tem que estar com uma boa aparência. Exatamente. E o pós? Vamos supor, a pessoa foi para a entrevista de emprego, se deu muito bem, anotou tudo certinho, acompanhou a programação de hoje, anotou tudo certinho, pegou todas as dicas, mas chegou no primeiro dia de trabalho. Como essa pessoa deve ir? Ela deve ir como ela foi para a entrevista, se preparar, se arrumar, tomar aquele banho certinho, tomar aquele café, se apresentar acordado realmente, ou ele pode ir de qualquer jeito? Bom, ele faz toda a lição de casa para ir para a entrevista. Passou da entrevista, ele chega lá e dá um susto nas pessoas que estão esperando por ele, né? Chega de pantufa. Exatamente. Então, assim, volta para a questão da organização. Porque daí, se ele chega no primeiro dia de trabalho, no segundo, ou no terceiro, ou no primeiro mês, ele já começa a colocar algumas roupas não adequadas, não utilizar das boas práticas de higiene, isso vai afetar a longo prazo, porque ainda assim ele está numa experiência profissional. Sim. E qual tipo de profissional que ele vai querer ser se ele não está tendo uma conduta de ordem consigo? O que ele está demonstrando com isso? Verdade.
né? E é muito importante também, por mais que às vezes o jovem ele tá com toda essa apreensão, com medo, também é bom perguntar: qual que é o código de vestimenta da empresa? Como é que normalmente vocês vêm trabalhar? O jovem aprendiz tem algum critério especial? É importante também essas perguntas, porque hoje em dia a gente tem empresas que elas têm programas para o jovem aprendiz, e através desses programas, os jovens que eles vão se destacando, que eles vão conseguindo desempenhar esse papel, normalmente eles têm a possibilidade de construir uma carreira também dentro dessa empresa. Verdade. E pautado também, eu percebi, enquanto a senhora falava, que é muito importante também conhecer o perfil da empresa. Não você só conhecer o seu perfil, né? Não, eu sou uma pessoa que gosta de futebol, eu gosto de leitura, eu gosto de tal coisa, então eu vou procurar nessa área. Mas vamos supor, surgiu uma oportunidade que você se interessou, você pesquisou um pouquinho sobre aquela empresa, você tem que se aprofundar para saber como cresce mais, o que a empresa espera de você, o que a empresa faz com as pessoas que têm tal postura. Isso também é muito importante, conhecer o perfil do ambiente que você está trabalhando, né? E eu queria saber com a senhora, para a pessoa que quer crescer, ela entrou na empresa, entrou como jovem aprendiz, entrou, às vezes, em um cargo, digamos assim, um pouco menor, mas ela quer crescer. Eu quero chegar na gerência, eu quero estar na frente, eu quero realmente fazer a minha carreira nesse lugar. Qual deve ser a posição dessa pessoa? Quando você falou ali o primeiro passo, né, da questão de pesquisar as empresas, é muito interessante também quando olha-se a cultura e os valores das empresas, de entender se ela dá um matching, né, se ela combina com o seu. No sentido de que tem algumas empresas multinacionais, né, tem as europeias, tem as norte-americanas, tem as asiáticas. Então, é sempre importante olhar esses valores se eu quero trabalhar lá dentro também, né? Até mesmo para muitos jovens é o sonho trabalhar na Google. É verdade, tem aqueles benefícios, a pessoa tem liberdade. Comer chocolate. Tem tudo. Jogar videogame. Exatamente, mas também tem as obrigações, tem tudo uma questão de obrigação, muitas responsabilidades. E o jovem, às vezes, ele se prende, mas eu não tenho dinheiro para pagar curso, para entrar numa dessas empresas. Existem inúmeros cursos, inclusive do governo, gratuitos, que traz uma formação super bacana. Existem também cursos gratuitos fora, de Harvard, MIT, Yale. Já vi alguns. Vários. E eles dão certificado. Dão certificado e eles têm ali a tradução simultânea. Então, o professor está ali falando e tem ali a legenda com a tradução. Então, curso, gente, não é desculpa, porque tem muito curso gratuito bacana mesmo que é possível fazer. Voltando daí para outra parte da pergunta que você fez, quero crescer na empresa, o que eu vou fazer? Primeiro ponto, seja curioso. Entenda como que isso aqui funciona. Vá atrás das pessoas. Pede para marcar um horário. Eu não consigo falar com o gerente aqui do meu departamento. Mas para isso precisa se marcar um horário, porque esse gerente ele tem uma agenda grande, ele tem uma agenda apertada. Ou faz dessa forma, ou busque também, dentro desse interesse, estar inserido nos locais onde você tem a possibilidade de aparecer. Levando novas ideias, melhorias de processos, a sistematização. Porque o que eu percebo em muitos jovens, tem muita habilidade no game, mas tem algumas restrições de usar um pacote Office ou até mesmo de fazer uma pesquisa mais profunda na internet. Entende? Então, isso é importante também, faz parte da curiosidade. A curiosidade, ela é ampla, não é só ficar perguntando o porquê, é também trazer soluções. E o jovem, ele tem muito essa coisa do frescor da memória, de ele ter essa questão, a maioria, né, tem sempre a resposta na ponta da língua. Comece a elaborar mais essas respostas na ponta da língua e utilize esse raciocínio rápido ao seu favor. Muito bom, muito bom. E um pouquinho antes disso, como foi comigo, né? Eu passei como jovem aprendiz, fui efetivada, mas depois de um tempo acabei saindo. E no meio do caminho eu fiquei assim, será que eu quero fazer isso para sempre? Como que a gente faz? Como que eu descubro? Como que o jovem vai descobrir se é isso que a pessoa quer fazer mesmo? Sei lá, o primeiro emprego da pessoa entrou ali como jovem aprendiz, ou às vezes até
fazendo um estágio, então a pessoa já está estudando e trabalhando na área, como que ela vai ter esse termômetro para descobrir, será que é isso que eu quero fazer? Tem algum norte para seguir? Sim, volta para o campo da pesquisa. Volta. Eu preciso pesquisar, eu preciso me inteirar. E hoje a gente tem na internet muito vídeo. YouTube tem inúmeras situações. E até mesmo esses cursos gratuitos, ele também é instigador. Por exemplo, de todos os cursos que você já fez até hoje, qual que é a predominância? Não, eu fiz isso aqui porque estavam me pedindo. Tá, mas e quais são os seus cursos de interesse? O que é que você faria de interesse? Eu não sei. Então comece pesquisando, analisando para depois ver qual a maior quantidade de pesquisa e vai descartando aquilo que você não tem tanto interesse. Por exemplo, alguns jovens que são mais voltados para o criativo, são mais falantes, são mais da comunicação. Aí ele já tem um perfil traçado. Será que aquelas atividades mais processuais, mais voltadas para cálculo, será que são as atividades que vai fazer os olhos desse jovem brilhar? Não é. E tem que saber identificar, né? Perceber Exatamente, isso tem que perceber. Não é a mãe mais que vai dizer agora o que você gosta. Você. Exatamente, é você. Porque ainda o jovem, ele fica muito preso aos pais. E como eu atendo também um público de 30 a 60 anos, quando a gente faz uma transição de carreira, muitos por conta da idade, eles fizeram uma faculdade porque os pais falaram que era para ele fazer. Nossa. E hoje a gente tem a possibilidade de o jovem falar, não, eu não quero fazer essa faculdade, porque tem uma abertura de diálogo maior, né? Por mais que muitos não concordam, mas como que será que está sendo esse diálogo, né? É, verdade, né? Mas é um ponto muito importante. Eu já vi gente trocando de faculdade. Um colega que trabalhou comigo, ele tinha feito fisioterapia, educação física e sempre fica nessa, né? É um pouco complicado e tem muita questão dos pais. Eu lembro quando eu fui escolher um curso, eu cursei um semestre de psicologia. Eu fiquei com essa dúvida. Eu falei, mas eu tô fazendo por quê? Aí eu não quis fazer. Fiz um semestre, na verdade, depois eu tranquei. Eu fiquei, será que eu volto? Será que eu não volto? E foi exatamente isso, foi afunilando. Todos os meus interesses caminhavam de volta para a psicologia, para essa área da comunicação, até de recursos humanos, atendimento. Então, assim, a gente tem um perfil, né? Essa questão que você falou é só voltar ali na pesquisa, né? O preparo na pesquisa. E eu tenho uma outra pergunta. Como que o jovem, ele lida com o esgotamento? Porque tem a questão da fase que a pessoa está vivendo, a adolescência complicada ali, a pessoa está vivendo fase diferente, está estudando, trabalhando, às vezes estudando e trabalhando. Sim. E como que ela lida com essa pressão no trabalho e para evitar um esgotamento? A pessoa, assim, mal começou e já não sabe o que fazer. Tá cansando. Minha irmã, por exemplo, tem 17 anos, ela chega em casa, aconteceu isso, aquilo, no trabalho. Calma, é só você conversar e já alivia um pouco. Exato, é o conversar. Conversar? É o conversar com a família, conversar também, às vezes, consigo, né? Responder, às vezes, algumas perguntas para si mesmo. O que eu estou fazendo para mim? É interessante? O caminho que eu estou trilhando, é esse o caminho mesmo que eu vou querer para a minha vida? Porque, perceba, é uma fase que na idade mais jovem se tem muito mais energia para entregar. Mas muitos se prendem também, eu estou perdendo da minha juventude. Ok, mas você está plantando hoje para colher amanhã. Muito mais importante, né? Sim, é bastante importante, mas aí entra a gestão de tempo. Qual que é o tempo que eu estou deixando para mim, que eu estou fazendo algo que é importante e que eu gosto de fazer? A gestão do tempo, ela é muito importante e eu não vejo muitos jovens utilizando de uma agenda. Mas eu vou andar com aquele caderninho embaixo do braço? Celular tem agenda. Quer montar uma agenda primeiro no seu caderninho lá, que vai ficar na sua casa? Monta primeiro lá no seu caderninho, faz os teus rabiscos, depois passa para a tua agenda do celular ou para a lista, que às vezes algumas pessoas preferem lista. Faz uma organização para você ter tempo. Porque muitos jovens também, eles entram no desperdiçador de tempo. O que é o desperdiçador de tempo? Rede social. E eu tenho certeza que não é o LinkedIn, hein? Porque a maioria não sabe mexer no LinkedIn, mas é fera no Instagram. Mas para onde que esse Instagram tá te levando, se ele não é tua ferramenta de trabalho?
Só entretenimento ali, ó. Vai passando, Exatamente. vai passando. Quando vê, passou 15, passou 30, passou 60 minutos, passou 2 120 horas. minutos e daí foi o tempo. Sai dali, tá esgotado. Por quê? A tela estimula. É estímulo atrás de estímulo. Ai, é muito legalzinho, vou assistindo. E, de repente, seria mais importante pegar esse tempo e começar a montar a sua página no LinkedIn. Que muitos jovens acham que, eu sou jovem, o que eu vou escrever lá? Tem muita coisa pra Muita coisa para escrever lá. Tem bastante coisa para ser feita, né? Exatamente. E me surgiu também uma outra dúvida. Vamos supor, um jovem ingressou numa carreira, foi muito bem sucedido, cresceu, está recebendo bom salário, está se organizando muito bem e ele para pensar, será que é um bom momento para eu montar minha própria empresa voltada a essa carreira? Hoje, na gestão, né, como também conselheira, a senhora recomendaria um jovem a já ingressar e montar uma empresa, ser um jovem empresário? Ou a senhora acha melhor ele ter um pouquinho mais de experiência, esperar um pouquinho ali os 30 anos, 40 anos para montar a própria empresa? O que a senhora diria para esse jovem? Depende muito do perfil de cada um, né? Por exemplo, se é um perfil mais arrojado e dentro do planejamento existe essa possibilidade do empreendedorismo, a gente precisa analisar primeiro e criar um plano de ação. Por que um plano de ação? Porque às vezes nessa mentalidade, né, tudo para ontem que o jovem tem, eu acho que eu já vou abrir minha empresa, em 3 meses eu já terei um resultado. Não é bem assim quando a gente fala de empreendedorismo. Ele tem um tempo de maturação. Então, essa transição eu sempre aconselho fazendo aos poucos, paulatinamente, primeiro para ter firmeza se é esse o negócio mesmo no plano de ação, para quando começar a colocar em prática e trabalhando em paralelo do local que você está trabalhando. Por que é ideal trabalhar em paralelo? Primeiro, por conta dessa questão de você ter a possibilidade de não ficar preocupado sem a sua remuneração. E depois também para ter a firmeza se está indo realmente para o local desejado. Então não é jogar tudo para né? cima, eu vou montar minha empresa. Não, calma. Faz tudo com uma base de segurança, né? Sempre com base de segurança. Porque até mesmo para quem é CLT e está querendo sair de uma empresa, migrar, né? Fazer essa transição para outra empresa, ainda assim eu sempre aconselho, continue empregado. Continue empregado até vir a próxima vaga. Porque esse tempo de espera entre uma contratação e outra é muito desgastante. Mas eu não aguento mais esse lugar que eu estou trabalhando. É horroroso, é tóxico, é isso, é aquilo. E às vezes está passando por um processo seletivo e já quer sair da empresa atual porque está passando por um processo seletivo. Calma, espera um pouquinho que o processo seletivo primeiro precisa te dar um retorno. Porque às vezes tem processos seletivos que são morosos. Pode demorar 15 dias, pode levar 30 dias um processo seletivo para ele ser concluído. Aí como é que fica a cabeça desse profissional depois que ele não recebeu mais nenhuma resposta? Tem 15 dias a empresa não falou mais comigo. Né? E às vezes a família depende também dessa contribuição salarial para o convívio e uma série de histórias que eu já escutei até hoje. Muito bom. O tempo aqui é um pouquinho curto, mas eu queria que a senhora deixasse aqui, então, os contatos para um empresário que quer chamar a senhora para fazer uma mentoria grande na empresa dele, ou então para o jovem que está ingressando no mercado de trabalho e quer um pouquinho mais de conselhos. Como faz para entrar em contato com a senhora? Bom, nas redes sociais, no Instagram é @DarleneBodac, tá passando aqui. O meu WhatsApp é o 11 98784 1269. E também no LinkedIn, o meu nome, Darlene Bodac. Sobre o LinkedIn, eu só quero deixar um último recado para o jovem. Com certeza. Opa! Que é muito importante ter uma página de LinkedIn quem quer ingressar no mercado de trabalho. Aqui minha orelha. No ano passado, eu fiz o LinkedIn de um jovem que está na faculdade, no primeiro ano de faculdade. Ele falou assim para mim, Darlene, eu não sabia que era tão importante quanta coisa que eu tenho para colocar nesse LinkedIn. Eu achei que eu não precisaria fazer porque eu só estou cursando a faculdade. Só que esse só estou cursando a faculdade, ele já está tendo experiências comprovadas ali dentro que já seriam importantes para o mercado de trabalho, quem está procurando algo que ele já está fazendo. Porque hoje, na verdade, as pessoas não precisam procurar um emprego. Normalmente, no LinkedIn, as empresas procuram perfis que se encaixem, Exatamente. Não é? Então, isso é muito importante, até o que a senhora falou, para esses jovens que estão nos acompanhando. Às vezes, está procurando emprego e não acha, procurando emprego e não acha.
cria um perfil no LinkedIn que as empresas vão te procurar. Exatamente. Vai ser bem mais simples e você também vai mostrar que você é uma pessoa mais atualizada. E vou falando um pouquinho sobre essa parte do LinkedIn, como é um perfil top para ser contratado, para ser procurado por empresas. Pegando o teu gancho antes que você estava falando do LinkedIn, você acredita que tem muitas empresas que têm uma vaga chamada banco de talentos? Você cadastra ali o teu currículo e o currículo fica daí em posse da empresa. Quando ela precisa de algum perfil em específico, ela vai ali naquele banco de talentos buscar o profissional que ela está buscando. E isso é bem voltado também para o público jovem. Bom, um LinkedIn básico, ele tem que estar aberto à pesquisa de todos. Esse negócio, eu não quero ninguém aqui entrando no meu LinkedIn, é profissional. Então, pra quê, né? Pra você. Vou ver eu meu sou perfil. low profile. No LinkedIn não pode. Não dá para ser low profile no LinkedIn. Coloca ali uma foto bacana, como se fosse uma foto 3x4 para algum documento, que é bem legal, Aquela é foto, bem-vindo. Aquela pose, né? Exatamente. Coloque ali o seu nome. Se você é jovem aprendiz, coloque a sua área de interesse. Então, coloque primeiro a área de interesse, depois que é jovem aprendiz, e detalhar também ali a questão de formação, os cursos, e se tem alguma experiência profissional ou não. Mesmo que seja informal, né? Que as Mesmo pessoas que às vezes seja não informal. consideram. Exatamente. Mas a pessoa tem o... E daí, trabalhar bem nessa experiência profissional e colocar ali no LinkedIn e escrever um pouco sobre si no sobre. Que daí ali é super bacana, não tem erro. E a partir disso são as palavras-chave que o recrutador está buscando. Muito bom. Excelente. Darley, a gente vai ter que chamar a senhora para mais uma programação, uma outra programação conosco, só para falar sobre esse assunto do LinkedIn, porque é um assunto muito extenso. Porém, aqui fica o nosso agradecimento. Foi muito bom aprender um pouquinho mais sobre essas áreas, sobre essa área de gestão também de carreiras e aprender, né, com a experiência da senhora. A gente vai ter que fazer um breve intervalo aqui, a gente já volta, mas você que está em casa, vai lá, pega um copinho de água, toma água e já volta, porque a gente já está voltando. Até mais. Voltamos, galera, mais um bloco especial aqui no Movimento Jovem. E bom, eu não vou enrolar muito não. Hoje, agora, para finalizar esse Movimento Jovem de hoje, esse último bloco vai ser mais um musical e com alguém que já esteve aqui conosco no ano passado, né? Radassa Pérez, é um prazer te receber aqui de novo. Bem-vinda! Olá, gente! Prazer estar aqui novamente, né? E, gente, sério, eu cheguei aqui, eu já fiquei, uau, gente, nossa querida Maria tá maravilhosa, arrasando. Ela veio no primeiro programa que a Maria apresentou. O primeiro programa que a Maria apresentou e ela tava toda nervosa, tadinha. Ainda tô. Ai, meu Não, Deus. ainda tá. Não, mas assim, a desenvoltura, a fala, Ai, achei gente, o para que eu máximo. vou chorar, Parabéns. eu vou Não, ficar hein, emocionada. calma. Respira. Foi o primeiro programa que eu apresentei aqui com vocês e eu tava assim, tensa, eu não sabia o que ia acontecer. Foi. E você foi a primeira entrevistada. Ai, Tipo assim, então, são 3 assim, blocos. foi você foi a primeira mesmo. entrevistada. Foi, Amei. foi uma nostalgia muito grande. Prazer. Prazer, receber meu você bem, aqui. obrigada. Mais uma vez. Foi algo especial. E eu queria saber, daquele tempo pra cá, faz pouco tempo, faz 6 meses, Mais ou mais ou menos, menos, mais ou menos isso 6 meses. É. O que mudou? O que vem aí de novidade para esse ano? Eu Acho que é soube que você estava nos estúdios há um tempinho atrás. O que mudou e quais são as novidades desse ano? Gente, olha, querer contar todas as novidades, a gente até quer, mas poder a gente ainda não pode. Mas, assim, realmente, eu estava até comentando, né, essa semana, eu vim para São Paulo para poder estar nos estúdios, para poder estar gravando novamente. Então, tenho, sim, projetos novos para esse ano, de músicas novas. Mas o meu plano para 2024, ele começou um pouquinho mais diferente dos meus outros anos, sabe? Porque eu acho que até engloba um pouquinho mais, que eu acabei pegando um pouquinho da entrevista anterior que vocês estavam gravando e eu achei, assim, incrível ver um pouquinho mais desse desenvolvimento do jovem, né? E eu, assim, eu sou jovem, gente. Amanhã eu faço 29 anos. Olha aí. Ainda sou muito jovem. E
E assim, eu tenho meus planos para crescer mais como na carreira profissional mesmo, sem ser na música, né? Carreira profissional como eu, pessoa, como eu, maturidade, como eu também, vamos dizer assim, área financeira, em todas as áreas, né? Eu trabalho com os meus pais, né, na fazenda, então assim, eu tenho planos para estar um pouquinho mais envolvida, podendo também ajudar um pouco mais. Seus pais são agricultores, São né? agricultores, Vocês são isso. lá de Goiás. Lá do interior de Goiás, isso mesmo. Então, poder estar um pouquinho assim com eles um pouco mais e também na minha parte profissional mesmo, como Radassa, né? Então, tenho alguns planos para esse ano. Vamos ver aí se a gente desenvolvendo ele, a gente volta aqui para contar. Vamos lá, vamos sim. E não foi só na área musical, como deu para ficar claro aqui. Não foi só a área musical que você está se especializando, você está procurando uma melhora, mas sim na área pessoal também, nos projetos, na família, que é muito importante. E falando sobre um pouquinho sobre família, esse cuidado, esse amor, esse carinho pela família, pelos nossos familiares, a importância que o jovem deve ter, com certeza, né, pela família. O que você acha que um jovem deve, como né, no caso, um jovem deve se portar com os pais, com os irmãos, com os familiares? Para mim, como eu fiquei acho que eu contei um pouquinho da última vez, eu fiquei quase 6 anos fora do país, né? Então, assim, foram 6 anos muito longe da minha família, sozinha. Então, assim, realmente acabou que isso trouxe para mim a sensibilidade de realmente valorizar a família, realmente valorizar os meus pais, realmente valorizar meu irmão, minha cunhada. Pessoas, assim, que eu realmente sempre tive um amor, um carinho, lógico, são minha família, né? São pessoas de dentro, de casa. A gente tem esse carinho, mas quando você fica longe, você acaba percebendo tanto que você não valoriza quando você está perto. Porque a gente... No inglês tem uma frase, uma expressão para isso, né? Take for granted, que é quando você você toma aquilo como uma coisa comum. Então, assim, banaliza, né? Isso, porque minha mãe tá ali toda hora, meu pai tá ali toda hora, eu vejo a pessoa ali, vejo aqui, né? Então, realmente, a gente acaba tomando isso como uma coisa normal. Mas não, gente, esses dias, até você tocando nesse assunto, né? Esses dias pra trás, 2 dias atrás, eu recebi a notícia que o sogro de um amigo meu faleceu, né? O pai da esposa dele. E assim, a gente percebe, né? Como pode ser... A vida pode ser tirada da noite pro dia, por uma situação, foi do nada. Veio uma febre, a pessoa faleceu, infelizmente. Então, assim, a gente tem que perceber as pessoas que estão ao nosso redor. Realmente, assim, cuidar com carinho, amar do jeito que a gente pode, né? Sempre vai ter umas briguinhas, não adianta. Gente, não sou perfeita, não mesmo. A gente tem a personalidade forte, né? Então acaba puxando aquela briguinha, aquela discussão, mas isso é uma coisa de família. Família a gente, né, briga e beija depois. Então, assim, é esse cuidado que a gente tem que ter realmente de valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, porque querendo ou não, são as pessoas que mais querem a nossa vitória, as nossas conquistas, né? Que mais querem ver a gente crescer. E foi também quem te apoiou no comecinho da sua carreira. Quem tá sempre me apoiando desde o começo da minha carreira. São meus pais e minha família mesmo. E como que foi para você contar para eles? Olha, eu quero me lançar na área musical. Eu sei que a gente está aqui no interior de Goiás, mas como que foi para você contar para eles e como foi a reação deles quando você falou? Olha, eu acredito que Deus foi muito bom para mim, sabe? Porque Ele fez primeiro a minha mãe sentir isso no coração dela antes de mim. Então já estava tudo combinado. Então já foi bem combinado com Deus, entendeu? Eu fiz uma combinação com Deus, falei, Deus, se você quiser que eu faça alguma coisa, vai lá, convence minha mãe, convence meu pai, pra depois você me convencer, por favor. Que não tinha nada de música até então na sua então, família, assim, desde pequena eu mexi com música, na questão, tipo assim, fazia escola de música, cantava. A gente sabia que eu tinha o dom da música, de cantar mesmo. E nisso, nesse processo ali crescendo, a gente participava, às vezes, de algum evento na igreja, alguma coisinha, tipo assim, um show de talento, você faz uma musiquinha, E assim, mas música não é da minha família, tipo assim, eu não venho de uma família musical, entendeu? É algo que realmente, assim, foi um dom de Deus mesmo, que veio pra minha vida. E quando eu tava com meus 12 anos, mais ou menos, quando minha mãe começou um ministério em Rio Verde, eu comecei a realmente estar ministrando como cantora mesmo, tipo assim, né, no louvor, ministrando louvor ali. Era mais no playback, porque não tinha ninguém pra tocar, mas dava tudo certo. E...
Pois Playback ensina aí, muito, né? não, menina, e como? E aí a gente cantando no playback, quando deu, acho que 15 anos de idade, Deus deu uma direção para nossa vida, para mudar. Foi quando eu saí do interior e fui para Goiânia, né, na capital, né, de Goiás. E nessa capital é onde a gente realmente percebeu as oportunidades. Realmente, claro, você vê muito mais amplo, tem muito mais pessoas, muito mais situações, oportunidades surgem. E aí Deus colocou no coração da minha mãe primeiro, que para eu gravar profissionalmente. E nesse pedido, assim, inusitado, né? Porque a gente, tipo, agricultor, mexer com música, nada a ver. E aí a gente começou a organizar todo, tipo assim, passo a passo, mas foi muito bonito, porque Deus foi colocando as pessoas na nossa frente, foi colocando os processos na nossa frente, sabe? Tipo assim, foi trabalhando isso. E isso era muito... isso foi muito especial para mim, porque, para quem não conhece nada, né? Então, tipo assim, então as pessoas foram chegando, lógico que a gente fez escolhas erradas, né? Deu de cara no chão, errou, acertou, né? Levantou de novo, seguiu. Mas isso, e já faz o quê? Vamos fazer 13 anos agora. 13 anos. Uau! E vocês trilharam esse caminho mesmo, né? Foram ali, sem saber, sem conhecer. E Deus foi abrindo o caminho, né? Com certeza. Não, Deus, pra mim, que Ele continue. E vai continuar. Com certeza, amém. 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 E, bom, Jesus ele foi trilhando todo esse caminho, mas antes da gente continuar contando as histórias, vamos de musical? Ah, vamos. Vamos começar claro. um pouquinho, então. Quebra as correntes? Ai, Ai, eu amo. Já vamos quebrar as correntes, ó, Glória. Você cantou esse, ficou na minha cabeça. Ai, que bom, fico feliz, gente. E apareceu no meu Instagram lá depois. Eu vim, eu acho que eu tinha acabado de lançar Quebra as Correntes. Foi Eu tinha acabado de fazer o lançamento em julho do ano passado, que eu vim gravar com vocês. Sim, Nossa, gente. E tem sido sucesso. Ai, Todo mundo Glória, tem acompanhado. tem sido, sim. Pra quem não acessou ainda, onde que tá postado? Gente, olha, para vocês procurarem, vocês podem entrar Radassa Pérez. Radassa é com H e Pérez com Z. Eu acho que vai estar por aqui, então procurei. E pode colocar lá no YouTube, Spotify, todas as plataformas que você quiser, mas se quiser ver minha cara mesmo, vai lá no YouTube, né? Ver o clipe. Depois só fica escutando as músicas nas outras plataformas. Mas é uma música muito especial para mim, porque ela é baseada em Atos 12, eu acho que eu comentei um pouquinho da última vez. E foi uma palavra que Deus deu, realmente, e a gente transformou ela em uma canção de súplica, uma canção que a gente realmente pode declarar sobre as nossas vidas, que nós seremos curados, nós seremos libertos, nós seremos sarados, porque muitas das vezes a gente tem correntes que às vezes a gente nem percebe, né? Que às vezes não são correntes físicas, são correntes às vezes mentais, traumas, psicológicas, algo que a gente, emocionais, então assim, algo que passou pela nossa vida por tanto tempo e a gente nunca percebeu, né? Que estava nos travando em alguma área. Então realmente assim, pedir a Deus para quebrar as correntes e realmente nos libertar e a gente poder ser livre. Amém. E viver a vontade dele. Glória a Deus. E é através do louvor que as correntes são quebradas. Amém. Então, para você que está em casa, aumenta o volume da sua televisão e vamos quebrar essas correntes em nome de Jesus. Glória! No escuro da prisão, me perdi em meio à solidão, mas tua luz me alcançou e o teu tocar me despertou. No escuro da prisão, me perdi em meio à solidão,
quebra as correntes, destrói as muralhas e faz tudo novo aqui, me refaz em ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, deu uma nostalgia maior ainda agora ouvindo essa música. Muito boa. Realmente, coração né? chega. Lembrou, né, minha filha, seu primeiro dia Quase aqui. chorei. Quase chorei aqui agora. A música é muito Ai, que abençoada, legal. né? Amém. Como você falou, as correntes muitas vezes não é algo visível. Às vezes é em nós mesmos. Nós precisamos ser quebrantados por Sim, Deus, né? realmente. Isso é um fato na vida do cristão, né? A gente sempre está lutando contra nós mesmos, que aí a gente fica ali entre a carne Sim. e o espírito, mas às vezes dentro da igreja, dentro da presença do Senhor Jesus, a gente ainda assim quer fazer a nossa vontade, que não é pecado, Não. mas às vezes está fora da direção, Com né? certeza. E nesse caminho aí, ó, em todo esse caminho, você tem recebido direções ali, ó. Eu vi mudança na música. Viu, tá vendo? Eu vi umas mudancinhas ali, ó, do pop. Você tá misturando um pouco. Foi. A gente tá fazendo essa transição, né, do pop eletrônico, né? Pra quem não conheceu a Radassa antes, depois quando vocês forem pra lá procurar. Ali, ó, DJ PV, galera. Isso, gente, E, ó, gravei raiz. com DJ PV. Então, essa vibe mesmo do pop eletrônico. Então, depois vocês dão uma olhadinha aí nos trabalhos anteriores. Tive até uma música que ficou em trend do Instagram, que é popzinha, chamada Detalhes, minha. Ficou quase 500 mil rios já feito com ela, você acredita? Não, fiquei encabulada. Falei, gente, Deus é bom mesmo, porque não é algo que a gente prepara, né? Assim, a gente quer, lógico que a gente quer. Mas, assim, não é algo que a gente fica preparando, né, pra Não música bem esperava, né? trend. Não esperava, de jeito Um presente nenhum. ali, né? Pois então, aí começou a assistir vídeos. Eu falei, gente, mas é minha música. Tipo, nada a ver os vídeos, sabe? Tipo assim, como construir o piso da sua casa. Tipo, oi. Entendeu? Mas o pessoal pega, tá no raio, o pessoal... Aí, então, assim, eu achei muito interessante, né, as pessoas usarem essa música Detalhes, que é uma pop, bem popzinha mesmo, que foi um dos primeiros trabalhos que eu lancei aqui em São Paulo, com produtores aqui de São Paulo. Nessa nova etapa minha, quando eu voltei na pandemia, né, logo depois. E aí agora, né, fiz essa mudança devagar. Isso. Essa intercalação, Sem perder assim. a essência. Do popzinho, querendo ou não, porque isso é Radassa, né? Então, quem conhece sabe. Então, isso é muito Radassa. Então, a gente tem esse gostinho ainda do pop misturado e poder trazer também essa inspiração do worship, essa adoração, esse momento ali realmente de adoração, de proclamação, porque foi algo que eu tomei pra mim muito quando eu morei fora. Né? Então, assim, estando ali com a Hilson, podendo aprender com eles por 3 anos. Então, realmente foi algo que tocou muito e mudou um pouco, assim, no meu dia a dia, né? Essa parte da adoração. Então, poder trazer um pouquinho mais nessas canções que eu tô lançando desde a época do Quebra as Correntes, que foi em julho do ano passado. E acabei lançando o EP Quebra as Correntes, que foi em novembro, né? Com algumas outras canções, podendo trabalhar um pouquinho mais essas canções. Amém, glória a Deus. Amém. E Deus tem surpreendido, né? Eu tenho certeza. Tem chegado muitos testemunhos também? Sim, Muitos com certeza, testemunhos. muitos testemunhos. Glória a Graças a Deus. Amém. Então, tá cumprindo os propósitos, Com né? certeza. Vamos, o tempo tá correndo, voando, meu mas a gente Deus. não pode deixar de cantar pelo menos mais 2 canções aqui nesse com programa. certeza, gente. Então, vamos de sacrifício? Vamos de sacrifício. Ai, gente, essa música é linda. Então vou contar um pouquinho antes de cantar ela. Bom. Sacrifício, ela é uma canção que eu não tive dedo na composição. Mas quando eu escutei essa canção, eu sabia que eu tinha que gravar ela. Era pra você. Tipo assim, sabe quando você pega a música, a pessoa, não, escuta essa música aqui, eu tô com ela guardada, mas parece que ela foi feita pra você. Eu falei, me mostra. Na hora que eu escutei essa música no estúdio, de um amigo compositor, né, que tá presente nas outras composições também. E O Elias, quando o Elias, isso mesmo. E quando ele me mostrou essa canção Sacrifício, eu falei, é ela. Eu preciso gravar essa canção. Eu sempre quis ter uma música de ceia. Sabe, eu vejo assim, a gente tem músicas de ceia hoje em dia, mas a gente utiliza muitas músicas antigas, que são maravilhosas, gente, não me entenda errado, eu amo cantar elas também, sabe, cantar aquelas músicas mais antigas, mas eu falei, gente, tá faltando uma música que realmente traduza aquele momento da ceia. Então, se vocês aí estão procurando uma música para tocar na sua igreja, que fala de ceia, gente, escuta essa música aqui, que vocês vão apaixonar igual eu, gente, porque ela é maravilhosa. Então vamos lá. Vamos lá. Sacrifício. Bora pra cima. Bora pra mais um.
Sacrifício fez por mim, se entregou. Alto preço por amor sofreu por mim. O teu sangue deu a vida ali na cruz. Perdoou, levou os meus pecados e dor. Aleluia ao eterno Rei. Aleluia ao eterno Rei. Venceu a morte e ressuscitou, meu Criador, o meu Senhor. Seja adorado, exaltado, santo. Venceu a morte e ressuscitou, meu Salvador, o meu Senhor. Seja adorado, exaltado, santo. O teu sangue deu a vida ali na cruz. Perdoou, levou os meus pecados e dor. Aleluia ao eterno Rei. Aleluia ao eterno Rei. Aleluia ao eterno Ô, Glória! Eita, Deus. Radassa, você vai me perdoar, porque o tempo voou. Ah, não acredito. Voou. Mas já. Culpa Você minha, acredita? gente. Ah, Meu não, é Deus culpa do céu. sua, falou demais, tô ligado.
A Maria eu falei fala que mesmo. ficou muito Tá vendo? falante. Ela tá essa tão fama. empolgada, ela já tá tão de boa agora, que ela tá falando. que eu Faz falo sentido, muito. né? Aquele ditado que nós temos aqui nos bastidores, que a Maria sem ponta é um carro sem freio. Tá me explanando aqui hoje, gente. O que é Ao isso? vivo, Tadinha, pra todo mundo saber. gente, tadinha. Mas, Arrasou, Radassa, Maria, arrasou. Foi um prazer. Vamos lá. Foi um Obrigada, prazer mesmo gente. receber você aqui de novo. Volte várias e várias vezes, porque certeza. é sempre uma alegria, é sempre um prazer ouvir um pouquinho mais da sua história, do seu testemunho, da sua caminhada também, ser participantes, digamos assim, do seu ministério. E é uma alegria para nós, é um grande prazer. Para quem não acompanha ainda nas redes sociais, como que tá as suas redes sociais hoje? Vamos lá, gente. Como eu disse, Radassa Pérez. Procurou, achou. Então tá aqui embaixo. Calma aí, eu troquei ela Aí, ó. de cá. Então é só entrar. Radassa Pérez é com H, como eu falei. Pérez é com Z. Gente, tem bastante canções além dessas que eu ministrei aqui com vocês. Tem Criação, tem Tua Cura, pra quem Criação do quiser. videoclipe tá lindo. Tá hein? lindo também, Assiste, você hein? viu? Tá vendo, gente? Ó, a Maria aqui já tá dando os tics pra vocês, hein? E Tua Cura, né? Eu tenho muita gente que gosta da Tua Cura pra poder descansar. Realmente é uma música que traz paz. Então, se você quer só relaxar sua mente, escuta Tua Cura. E tem também a última que eu lancei agora em dezembro, que chama Verdadeiro Amor, que realmente exemplifica um pouquinho mais do que Deus tem feito na minha vida, onde eu posso estender a mão e ajudar o próximo. Então, realmente, é uma canção que toca muito meu coração, porque foi uma letra escrita principalmente pela minha mãe. Então, é algo que transborda o coração dela. Então, se vocês quiserem, vão lá escutar. Todas as plataformas digitais, todas as redes sociais, YouTube, tem clipe sim. Gosto de sempre lançar um clipezinho, nem que seja algo bem simples, mas que vocês possam também estar acompanhando um pouquinho mais, às vezes, do trabalho, ou às vezes realmente da intenção da música, ou realmente algo que aconteceu através da música. Então, a gente sempre gosta de lançar um pouquinho os clipes aí pra vocês. E espero que vocês gostam e curtam. Entra lá no Instagram, é o que eu mais tô pessoal, vamos dizer assim, presente é o Instagram. Então, se você quer, vai lá, manda uma mensagem, conta o testemunho, entendeu? Se você sentiu algo com essas canções, conta o testemunho, porque isso vale muito pra gente, isso realmente nos ajuda a prosseguir e trazer algo realmente, assim, do coração de Deus pra vocês. Então, é isso aí, gente. Muito obrigada pelo carinho. Foi um Amei estar aqui prazer, foi uma novamente. alegria. E, bom, aqui fica o meu abraço para todo mundo que nos acompanha de casa, para todo mundo que está todo sábado conosco, as pessoas que param a gente na igreja para falar, a gente não perde o movimento jovem. É por vi vocês você que na nós TV, eu estamos fico aqui. E é também para a glória de Deus. Aqui fica o meu abraço. Dá um abraço no pessoal de casa, Maria. Então, obrigado você que acompanhou essa programação até o final. Um beijo no coração e até o próximo sábado. E vamos finalizar, então, com a Radassa cantando Criação. Opa, Pode ser? vamos Aquele lá. do clipe bonitão. Deus abençoe, meus amigos. Criou os céus, criou a terra. Todo ser que respira, Ele criou. Criou o sol e as estrelas. Ao teu falar, o mar se acalma, tudo obedece. Tu és Deus, tua voz ecoa sobre os céus. A criação exalta quem tu és.